As metas para quem vive em condomínios. Muitos conseguiram fechar 2025 no azul. Como? Com organização, corte de desperdícios, investimentos. Pois é, quando a gestão funciona direitinho, todo mundo sente no bolso e no dia a dia. Mas não é hora de relaxar, não. 2026 pode trazer novos desafios e quem planejar tudo agora vai sair na frente. Esse é o assunto, claro, para o Márcio Raskorski, que está aqui com a gente. Márcio, seja bem-vindo. Obrigado. E quanta meta boa, né? Legal, né? Nossa, a minha é tentar dormir um pouco mais. Eu durmo muito pouco. Você é da noite, assim? E eu acabo, infelizmente, fazendo muita coisa de madrugada e quando eu vou ver, não dormi direito. Boa sorte. Valeu. Na sua meta. Uma meta, eu vou conseguir. Vai conseguir. E olha só, Márcio, vou começar perguntando por que é importante para os condomínios fazerem esse balanço do ano que passou para definir as metas para o próximo ano. Condomínio hoje é igual à administração de uma empresa, né? Tem que ser profissional e a palavra mais importante é planejamento. Porque não adianta começar o ano e falar, e agora, o que nós vamos fazer? Tem que ver o que aconteceu de bom ao longo desse ano e repetir, ver o que aconteceu de ruim e melhorar para o ano que vem e, acima de tudo, ouvir a opinião das pessoas, né? Ver o que é prioridade, será que é hora de cuidar da parte estética, será que é hora de cuidar da manutenção, será que é hora de tentar baixar o condomínio ou não, será que é hora de aumentar o condomínio para ter mais conforto? Enfim, o momento é agora para planejar o ano que vem. Não adianta chegar em janeiro, fevereiro e não saber como é que vai ser a vida, porque condomínio é planejamento. Certo. Márcio, quais são aqueles indicadores que apontam se o ano foi bom, se foi mais ou menos ou se não deu nada certo? O primeiro indicador é o clima no condomínio, a briga. Se teve muita briga, muita confusão, muita desavença, é sinal que a gestão não está boa. Porque quando o condomínio está com a gestão em paz, as pessoas ficam em paz. O segundo ponto é se a conta fechou no azul ou no vermelho, né? É grana, né? É grana. Se estiver no vermelho, foi mal planejado. E outra coisa, se tudo funcionou bem, se a manutenção está em dia, se não ficou tudo quebrado muito tempo. Porque dá um desgosto, né? Quando você mora num lugar, é a tua casa, teu porto seguro, e nada funciona, tudo vive quebrado. Então, acho que são esses três pontos, a parte do convívio, a parte da grana e a parte da conservação. Tem que ter conforto e tem que ter paz também, né, Márcio? Agora, você que está imerso nesse universo, quais foram as tretas mais comuns, os conflitos mais comuns em 2025? Olha, o primeiro, disparado como todo ano, barulho. As pessoas precisam entender que logo abaixo, logo acima tem alguém que quer descansar, então tem que maneirar no barulho. Principalmente de festa e de som alto. Acho que esse foi o principal conflito. O segundo ponto foi essas locações por aplicativo, por temporada. Pode, não pode. Puxa, eu moro no prédio, mas meu vizinho aluga para um monte de gente. Esse deu briga também. E também os grupos de mensagem, grupo de WhatsApp. Muita confusão, muita ofensa, muita gente falando coisa feia. E aí daqui a pouco você pega o elevador com o vizinho que você acabou de ofender no grupo de mensagem. É climão, então, né? Eu acho que esses três pontos. Certo. Márcio, como avaliar se aquelas medidas, ainda falando mais um pouquinho de grana, aquelas medidas de economia adotadas em 2025, se elas surtiram efeito? Condomínio hoje tem que ter indicadores, tem que ter, igual a economia, tem que ter os dados, né? Então você fala assim, puxa, vamos ver o balanço final. Quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que sobrou, o que a gente gastou errado. Porque, às vezes, o síndico ele tem boa vontade, mas ele não é um gestor. E aí, se ele não tiver o apoio de outras pessoas, ele gasta errado, onde não precisa. Então, precisa ter dados e precisa ter os indicadores. E tem que sentir o clima, se os moradores estão contentes com a gestão. Porque é igual um político. Você é eleito para ser síndico e você tem que atender o seu povo. Então, acho que é isso. Certo. E quais áreas, Márcio, costumam pesar mais ali no orçamento e que merecem uma atenção especial na hora do planejamento para 2026? 3 pontos principais também. Primeiro, mão de obra, funcionário. É o que mais custa, geralmente entre 50% a 70% é com mão de obra. E o segredo é tratar bem essa turma para não ter rotatividade. Esse é o primeiro ofensor do caixa, mas que é necessário, que são os funcionários. Segundo, manutenção. Mari, aquela história, manutenção preventiva é 1000 vezes mais barato do que manutenção corretiva. Então é melhor cuidar antes, porque quando quebra fica muito mais caro. E o terceiro ponto, as questões de consumo. Economia de água, de gás, de energia elétrica, fazer coisas de reuso, coisas de sustentabilidade. São esses 3 pontos. Márcio, para finalizar esse bloco, os moradores nesse processo de balanço e definição de metas, como fazer isso sem gerar conflito? Tem que ter comissões de trabalho. Então, o segredo nos prédios, gente, é aproveitar o talento que a gente tem nos moradores. Então, puxa vida, você tem um engenheiro elétrico,
você tem um engenheiro civil. Vamos juntar essa turma e cuidar da parte de manutenção, porque eles entendem disso? Aí você tem uma psicóloga, você tem uma professora. Vamos juntar essa turma para cuidar do relacionamento? Aí você tem um policial e você tem um craque em segurança. Vamos juntá-los para que eles cuidem dessa parte de segurança, ou seja, aproveitar o talento das pessoas para ajudar o síndico. O talento técnico, temático. Certo. Olha só, a gente está falando sobre essa questão das metas para os condomínios para 2026. O que dá para fazer para estabelecer, para criar metas realistas, sem comprometer a qualidade dos serviços ali? Primeira coisa que as pessoas precisam parar de criticar e começar a ajudar. Tem muito morador que reclama de tudo, mas não dá uma ideia. Esse é o principal problema. O segundo ponto é não tentar transformar o prédio em um único ano. É fazer um planejamento de longo prazo. Então você fala, esse ano nós vamos cuidar disso, para o ano que vem nós já vamos pensar em cuidar daquele outro assunto, e aí faz um plano de até 5 anos. Não precisa resolver tudo nesse ano de 26 agora. Esse é o segredo, sem pressa, com planejamento e contando com a ajuda das pessoas. Pior coisa é o engenheiro de obra pronta, né? Chega lá e fica dando pitaco e não ajuda em nada. Não, e às vezes nem pitaco dá. Às vezes só resmunga, reclama. Fala, puxa, mas você faz parte também? Você não quer ajudar? Aí ele, não, então eu não tenho tempo. Aí pronto, aí ele só sabe criticar. Esse é o pior tipo de morador. E, Márcio, sempre tem aquelas despesas que acabam atrapalhando o orçamento, aquela coisa inesperada. Como lidar com essas despesas? É normal, as coisas acontecem, né? O cano estoura, os equipamentos quebram, então tem que ter um bom seguro, porque o seguro cobre muita coisa. E outra coisa, tem que ter um negócio chamado fundo de reserva, que é uma poupança. Todo prédio precisa ter, e tem gente que não se preocupa com isso. Mas quando acontece alguma coisa, você vai lá no fundo de reserva e pega o dinheirinho, não precisa sair correndo pegando o dinheiro dos moradores. O segredo é ter um bom fundo de reserva, pelo menos umas 3 arrecadações guardadas. Então, se o seu prédio gasta 100 mil todo mês, tem que ter lá uns 300 mil guardados. Certo. Márcio, vem comigo aqui para a gente dar uma olhadinha no que o pessoal está mandando pelas redes sociais. As dúvidas. Olha só o Victor. No meu condomínio, o síndico multa e persegue moradores que discordam e até chama a polícia como intimidação. A maioria das unidades é alugada, poucos vão às assembleias, cerca de 20 de quase 300, o que facilita a sua reeleição. Ele chega a fechar a piscina em véspera de Natal e Ano Novo. O que pode ser feito dentro da lei? Bom, esse é um problemaço. As pessoas não participam das reuniões e aí as decisões não são tomadas pela maioria. Esse tipo de síndico não serve, tem que ir embora. Então basta se unir, fazer um abaixo-assinado e destituir esse síndico e escolher outro. Aí precisa de mobilização. Hoje é fácil, né? Você vai ali, cria um grupo com os moradores, cada dia vai entrando um morador novo. Ao longo de alguns meses, vocês vão conseguir juntar todo mundo e mandar esse síndico embora. Não serve. Síndico que acha que é dono do prédio e que só cuida de interesses de algumas pessoas e não cuida dos outros, tem que ir embora. Acha que é general, né? E tá cheio, viu? Olha só o Antônio. Márcio, tem um condomínio na Vila Mascote que colocou uma placa perigo, veneno de rato no jardim da rua para espantar os vizinhos. Isso pode ou é crime? Os moradores de rua, crianças, animais, correm risco de morte. Que isso? Não pode de jeito nenhum, claro que não. E tem gente que quer as pessoas de rua longe, né? E aí começa a fazer esse tipo de coisa, faz obra para afastar as pessoas. Você já viu prédio que coloca aquelas coisas pontiagudas? Sim. Bem ali, enche de vaso de planta para ninguém sentar ali. Políticas higienistas. Isso, né? Então não pode de jeito nenhum. Não é crime, mas é uma coisa muito feia e os moradores devem se unir e mandar tirar. Não sei se é ilegal, mas é imoral, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha lá, Fabiana, boa tarde. Gostaria de saber como funciona quando tem moradores inadimplentes com o valor do condomínio. Como é feito para pagar o valor que está em vermelho? Se é feito um rateio e quem paga é quem está em dia? Assim, Fabiana, quem mora em prédio tem que ter essa noção de que quando alguém atrasa o condomínio, você que vai, por um tempo, custear esse pagamento. Só que hoje em dia a lei é muito severa. Então, se você não pagar condomínio, o jurídico do prédio vai entrar com um processo judicial. Logo, logo, Mari, em alguns meses, o apartamento vai estar penhorado e vai para leilão. E a pessoa perde o apartamento. Então, Fabiana, por um tempinho você vai custear esse mal vizinho, mas se ele não fizer um acordo, ele vai perder o apartamento e o dinheiro volta para você. Combinado, Márcio. Boa. Obrigada por Valeu. hoje. Já te desejo um feliz ano novo. É isso aí. Viu?